Olha, a história do livro de Jó não é nada leve. Ela mexe com a gente, sabe? Porque toca bem naquele ponto sensível onde a nossa fé e a nossa dor se encontram. Então, que tal a gente mergulhar fundo na jornada desse homem? Um homem cuja vida se tornou, literalmente, o palco de um dos maiores testes de fé de que se tem notícia. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Para a gente entender o tamanho da queda de Jó, a gente precisa primeiro ter uma noção do quão alto ele estava. E olha, ele não era só um cara bom, não, ele era tipo o padrão de retidão da época. A Bíblia descreve ele de uma forma muito clara. Pensa só, lá na terra de Uz, vivia esse homem, Jó, íntegro, reto, um homem que temia Deus. Ele tinha uma família enorme, 7 filhos e 3 filhas. E era rico, mas muito rico mesmo. A gente está falando de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Sem exagero nenhum, ele era o maior de todos os do Oriente. Uma vida que, para quem olhava de fora, parecia perfeita, né? Mas aqui tá o pulo do gato. Toda essa riqueza não subiu para a cabeça dele, de jeito nenhum. Jó era um cara disciplinado, humilde, ele não vivia para ostentar. Pelo contrário, olha que interessante, ele acordava de madrugada para orar e oferecer sacrifícios pelos filhos, sempre preocupado, sabe, pensando, vai que eles ofenderam a Deus em alguma festa. Isso mostra um homem totalmente focado na fé e na família, muito mais do que nos bens que ele tinha. E é exatamente aqui que o roteiro da vida dele vira de cabeça para baixo. A tranquilidade toda de Jó estava prestes a ser destruída por uma conversa que estava rolando bem longe dos olhos dele, lá no plano celestial. É nesse momento que entra em cena Satanás, que na história funciona como o acusador. Ele chega diante de Deus e lança um desafio, uma provocação. Basicamente, ele diz que a fé de Jó é interesseira. Tipo, claro que ele é fiel, você deu tudo para ele. A sugestão de Satanás é direta. Tira tudo que ele tem, e eu te garanto que ele vai te amaldiçoar na sua cara. E Deus, confiando no seu servo, permite o teste. Mas com uma condição bem clara: a vida de Jó não podia ser tocada. E bastou essa permissão para tudo começar a desmoronar. E foi numa velocidade, assim, assustadora. O que acontece a seguir é de tirar o fôlego. As tragédias vêm uma atrás da outra sem dar tempo para respirar. Mal chega um mensageiro para dar uma notícia e outro já aparece com uma pior ainda. Primeiro ele perde os bois e os jumentos e os servos são mortos. Logo em seguida um fogo de Deus consome as ovelhas e mais servos. Depois levam embora os camelos. E aí vem o golpe final, o mais cruel de todos. Um vento muito forte derruba a casa onde os 10 filhos dele estavam. Todos mortos. Em questão de horas, talvez minutos, Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. E a reação de Jó nesse momento é uma coisa que desafia a nossa lógica. No meio dessa dor que a gente nem consegue imaginar, o que ele faz? Ele rasga as roupas, raspa a cabeça, se joga no chão e adora a Deus. As palavras dele não são de raiva, são de rendição. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia faz questão de frisar: em tudo isso, Jó não pecou. A gente pensa que não podia piorar, né? Mas podia. O teste ainda não tinha terminado. Lá no céu a conversa continua. Satanás argumenta. Tudo bem, ele aguentou perder os bens e a família, mas mexe na pele dele para ver o que acontece. E então, a prova fica ainda mais profunda. Jó é atingido por feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. A imagem é forte, ele sentado no meio das cinzas, se coçando com um caco de telha. É nesse estado de agonia total que chegam 3 amigos para consolar ele. E no início, eles fazem a coisa certa. Eles ficam ali, sentados em silêncio com Jó, por 7 dias e 7 noites, só compartilhando a dor dele. O problema é que o silêncio acaba, e quando eles abrem a boca, começa um outro tipo de sofrimento. O que se segue é um debate enorme, mas a gente pode resumir assim. De um lado, os amigos de Jó. Para eles, a lógica é simples. Se você está sofrendo tanto, é porque você pecou. É castigo de Deus. Confessa aí, Jó, o que você fez de errado. Mas do outro lado, tem o próprio Jó insistindo na sua inocência. Ele não faz a menor ideia do porquê de tudo aquilo e o que ele mais quer é uma resposta, uma chance de falar diretamente com Deus. E o isolamento dele fica ainda pior. Pensa só, a própria esposa, vendo aquele tormento todo, chega para ele e diz: amaldiçoa esse Deus aí e morre logo. É o fundo do poço. Mas a resposta dele, mesmo dura, é firme. Ele a repreende, dizendo algo como: você está falando como uma louca.
A gente vai receber o bem de Deus e não vai receber o mal? Mesmo a pessoa mais próxima dele perdeu a fé, mas ele se recusa a desistir. E depois de, tantos capítulos de debate, de dor, de acusação, finalmente o silêncio dos céus é quebrado. Deus responde. Só que não do jeito que Jó ou qualquer um de nós estaria esperando. Esse é o ponto de virada da história. Presta atenção. Deus não dá uma explicação. Ele não chega com uma planilha mostrando os motivos do sofrimento de Jó. Não. Em vez disso, do meio de um redemoinho, Deus vira o jogo. Ele confronta Jó com a sua própria grandeza, com a imensidão da sua sabedoria e poder. Deus começa a fazer uma série de perguntas que são simplesmente impossíveis de responder. Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você já comandou amanhã alguma vez? O objetivo não é humilhar Jó, mas sim convidá-lo a ver o quadro geral, a mostrar que o universo é governado por uma sabedoria que a mente humana simplesmente não consegue alcançar. A questão nunca foi sobre o pecado de Jó, e sim sobre a soberania de Deus. E esse encontro muda tudo para Jó. A busca desesperada por porquês dá lugar a um novo tipo de fé. Uma fé que não se baseia mais em respostas, mas em confiança. A resposta de Jó, depois de ouvir Deus, é de uma humildade impressionante. Ele diz: "Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Veja bem, ele não se arrepende de um pecado específico que causou tudo aquilo. Ele se arrepende da sua própria arrogância em achar que podia entender os caminhos de Deus. Ele para de exigir explicações e simplesmente se rende a quem Deus é. E é só depois dessa rendição, dessa mudança interna, que a restauração externa acontece. Primeiro, Deus dá uma bronca nos amigos de Jó, falando que eles falaram um monte de besteira. E aí ele devolve a Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido. O dobro de ovelhas, de camelos, de bois. E ele também ganha uma nova família. Mais 7 filhos e 3 filhas. Mas aqui está a grande lição da história toda. A restituição dos bens, da família, isso foi o sinal de fora. A verdadeira, a maior restauração aconteceu por dentro. A fé de Jó, que antes era uma fé de tempos de paz, agora era uma fé forjada no fogo. Uma fé testada, provada e, acima de tudo, amadurecida pela dor. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, acho que algumas lições bem práticas. Primeiro, a gente precisa aceitar que nem sempre a vida vai fazer sentido. Muitas vezes não vai mesmo. Segundo, lembrar que Deus continua sendo Deus, não importa o que esteja acontecendo com a gente. E a lição mais transformadora talvez seja essa. A história nos convida a mudar o foco da nossa pergunta, a parar de perguntar por que Deus e começar a perguntar em quem eu vou confiar enquanto isso passa. No final das contas, a história de Jó nos deixa meio inquietos, né? E é de propósito, porque ela não dá respostas fáceis. Ela oferece algo muito mais valioso, um alicerce firme para quando a gente passar por coisas que não têm explicação. E fica a reflexão. E se a verdadeira força da fé não for ter todas as respostas na mão, mas sim confiar naquele que tem?